Prigozhin é conhecido por muitas coisas, principalmente como chefe do grupo mercenário Wagner, que tem ajudado os russos na guerra da Ucrânia. Mas, de onde surgiu essa pessoa? Como ele chegou ali? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Yevgeny Prigozhin era um jovem de família pobre que cresceu em São Petersburgo, no final da União Soviética. Nessa época, a situação econômica e social na região já era de caos. Na década de 1980, com ele na casa dos 20 anos de idade, acabou sendo preso e passou 9 anos na cadeia, passando por várias unidades, mas principalmente na prisão de Krysty, em São Petersburgo. Ele foi preso por roubo e estupro de uma menina menor de idade. Mas ele era muito pior que isso. Era um estuprador psicopata. Quando jovem, Prigozhin era um doente que sequestrava adolescentes e crianças para caprichos sexuais. Mas antes de se satisfazer, ele preferia estrangulá-las, até ficarem inconscientes, ou as embebedava para que elas não reagissem. Segundo um analista do FSB, que tem vazado informações para o Ocidente, a ficha dele no FSB deixa claro características de um psicopata. Vejamos quais são elas. Covarde e internamente fraco, por isso opta por buscar adolescentes e crianças e as deixa inconscientes antes de praticar seus atos. Facilmente disposto a humilhar-se diante dos que estão acima de sua posição, de acordo com o provérbio de que um escravo não busca liberdade, mas procura escravos para si. Um complexo de inferioridade agudo, que é bloqueado pelo complexo de poder, e um distúrbio de personalidade narcisista parcialmente satisfeito. Psicopata obcecado por megalomania, tendência inerente ao sadismo pronunciado. Os 9 anos na cadeia não ajudaram em nada a melhorar sua psique. Ao contrário, como veremos, só o tornou mais megalomaníaco, mas sua ambição acabou servindo bem para o ramo empresarial. Quando ele foi solto, pouco depois do fim da União Soviética, ele buscou algo para fazer. Montou uma banca para vender cachorro-quente na praça em São Petersburgo. Ele conseguiu fazer sucesso, juntou dinheiro suficiente para abrir um restaurante em um barco que ficava atracado em uma doca em São Petersburgo. Isso permitia que ele tivesse custo baixo, por conta de não ter um imóvel para o restaurante. E o restaurante dele ganhou alguma fama, já que tinha bons cozinheiros e era tido como um restaurante de alto nível na região, sendo considerado um restaurante de elite. A ambição desmedida e a megalomania acabaram gerando um negócio de sucesso. Um sucesso impressionante para um ex-condenado pobre, mas até aqui ele era apenas um dono de restaurante, bem de vida, mas não rico, muito menos multimilionário. O segredo para ele chegar nesse ponto tem nome e sobrenome: Vladimir Vladimirovich Putin. Em 2001, Putin havia sido empossado presidente da Rússia e decidiu fazer um jantar com o primeiro-ministro do Japão no restaurante de Prigozhin, que era tido como um dos melhores. Putin gostou muito da comida e, conversando com o chefe Prigozhin, surgiu uma amizade genuína. Megalomaníacos psicopatas se compreendem. Pouco tempo depois disso, ele foi contratado para dirigir também a cozinha do Kremlin, se tornando responsável pela comida de Putin. Daí surge um dos apelidos dele, o cozinheiro de Putin. Mas não parou por aí. Com Putin como padrinho, a empresa de Prigozhin, Concord Catering, ganhou contratos para fornecer refeições para escolas, presídios, forças militares e a empresa tornou-se a maior da Rússia na área de catering. Ele se tornou um oligarca russo, com enormes contratos com o governo, iates, aviões e apartamentos de luxo. Tudo isso devido à amizade e confiança com Putin em si. Mas como isso chegou no grupo mercenário Wagner? Bem, a história é simples de entender. Embora tenha sido negada veementemente pelo próprio Prigozhin até bem pouco tempo atrás. O grupo Wagner, em si, foi formado por Dmitry Utkin, um neonazista sumido, que também era um ex-condenado e que reuniu uma grande quantidade de homens para ajudar os russos na invasão da Ucrânia, em 2014. Ajudou a Rússia a tomar a Crimeia e depois ajudou as, entre aspas, repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk. Explicamos a história do grupo no vídeo. Quem são os nazistas que estão do lado de Putin nessa guerra? O grupo Wagner, que tem esse nome em homenagem ao compositor russo Wagner, é o preferido dos nazistas. E a orientação é totalmente fascista. O nome Wagner indica outro apelido do grupo, a orquestra, e os combatentes são os músicos.
O grupo sempre atuou sob orientação direta de Putin, em atividades em que a ação do exército russo poderia levar a embaraços diplomáticos, como as campanhas na África e algumas missões na Síria. Depois do início da invasão da Ucrânia, o grupo aumentou de tamanho e se tornou mais profissional. Montou um campo de treinamento no sul da Rússia que nada deixa a dever aos campos de treinamento militares russos. Como tem muito menos burocracia e responsabilidade, o grupo cresceu muito rápido. Sempre houve a suspeita de que Prigozhin estava por trás desse grupo, mas ele sempre negou isso categoricamente. Chegou a processar jornalistas russos que o associavam ao grupo por difamação. Mas, neste ano, resolveu abrir sua relação com o grupo. Assumiu que era o comandante de toda a operação, logicamente com o apoio direto de Putin. Em sua empresa de catering, Prigozhin empregava muitos ex-condenados, sendo ele próprio um ex-condenado. Isso dava a ele acesso a um recurso humano típico de soldado. Pessoas com pouca educação e cultura, muito violentas e com a vida completamente bagunçada. Muita gente estranhou Prigozhin recrutando prisioneiros para lutar na Ucrânia no grupo Wagner. Mas o grupo sempre foi composto, em sua maioria, de ex-presidiários. Ele só adiantou um pouco e passou a contratar presidiários antes de cumprirem a pena. Mais que isso, os enormes contratos que a empresa de Prigozhin ganha do governo russo permitem uma sobra considerável de caixa, que é usada para financiar esse grupo mercenário. Embora tenha se tornado rico, poderoso e dono de um dos maiores exércitos privados do mundo, a natureza de Prigozhin não mudou. Ele continua sendo um sádico psicopata. Existem casos conhecidos em que ele convidou os mais vigorosos e experientes mercenários, que foram recomendados para se juntarem a ele em uma mesa, e imediatamente sugeriu que fizessem um ataque de demonstração, uma briga de facas, apenas para o deleite de Prigozhin. A tarefa é obviamente impraticável, mas o principal prazer de Prigozhin é o fato de que pessoas que originalmente tinham características inatingíveis para ele, coragem, audácia real e força, a seu pedido vão para o abate, como gladiadores. É essa característica, a inveja subconsciente de personalidades realmente fortes, compensada pelo poder total sobre elas, que une Prigozhin a Putin e os aproxima em um nível psicologicamente inacessível para muitas outras pessoas. Qualquer psiquiatra experiente poderá oferecer uma caracterização muito mais completa e extensa, mas talvez os traumas de Prigozhin sejam ainda maiores. Recentemente, 2 ex-condenados que supostamente teriam cumprido pena na mesma prisão que Prigozhin deram depoimentos no mínimo desconcertantes para o cozinheiro de Putin. Pior, as cadeias russas possuem uma espécie de hierarquia de importância dos presos, e esses ex-condenados pertenciam à camada mais alta, dos mafiosos. Eles mandavam nos outros presos. Grisha Moskovsky, um mafioso russo, portanto no alto da hierarquia, colocou mensagem avisando para presidiários e não presidiários russos para jamais trabalharem para o grupo Wagner, porque nenhuma pessoa decente iria aceitar matar mulheres e crianças em uma guerra em outro país. Mas pior ainda foi o apelido de Sasha Quara, outro mafioso, também no alto da hierarquia, que além de pedir para condenados não se unirem ao grupo Wagner, revelou que Prigozhin foi preso na mesma cadeia que ele e que Prigozhin era um intocável na cadeia, a classe mais baixa, que eles chamam de rooster ou galo, nas cadeias da Rússia. Um prisioneiro galo geralmente é forçado a essa posição por serem fracos ou por serem estupradores. Ninguém, nem os outros presos, gostam de estupradores. Os galos são forçados a dormir nos piores lugares da cela, próximos ao banheiro. Além disso, são forçados a fazer favores sexuais para outros presos. Muitas vezes têm até seus dentes da frente quebrados para, digamos, a conveniência dos demais presos. Sasha fala que Prigozhin é um galo e, portanto, nenhum outro preso pode obedecê-lo. Alguém que obedece a um galo é ele próprio um galo também. E ele ainda diz que Prigozhin aceitou a posição dele de galo na prisão. Ele sabia o que era e aceitava o que era. Sasha fala com a autoridade de quem, segundo ele próprio, já teria pessoalmente se utilizado de Prigozhin na cadeia. O palavreado usado no vídeo em que Sasha declarou isso é ainda mais baixo. O fato é que Prigozhin é um psicopata sádico megalomaníaco, mas que parece ter traços de submissão. Daí, talvez a confiança depositada nele pelo Putin. Não tem como nada de positivo surgir da interação desses 2 psicopatas.
Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Peter Turguniev, revisado por O Historiador Libertário e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!